Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de tráfego pago para negócios locais. E nessa aula a gente vai falar sobre a análise de métricas dentro do Meta Ads. E por que é importante, a gente entender, saber sobre análise de métricas? Para que análise de métricas serve? A análise de métrica ela é capaz, de separar o gestor de tráfego comum do gestor de tráfego profissional. Porque não adianta nada você entrar dentro do seu gerenciador, dentro da sua conta de anúncio, você subir o anúncio e depois que o anúncio está rodando, você não saber, não conseguir interpretar o que as métricas estão te dizendo em relação à sua campanha. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre isso. O que cada métrica está dizendo. O que as principais métricas para negócios locais elas dizem, para nós anunciantes. Bora para a tela do computador e vamos então para a nossa aula. Pois bem, para que serve então a análise de métricas? Ela serve para identificar problemas. Ou seja, quando a gente consegue interpretar o que as métricas estão nos dizendo, a gente consegue perceber, se a nossa campanha está dando bons resultados ou se a gente tem algum problema dentro da nossa estrutura de anúncio. A análise de métricas também serve para entender o comportamento do nosso público. Ou seja, quando a gente consegue ler o que as métricas estão dizendo, a gente consegue entender qual tem sido a reação do nosso público-alvo diante do nosso anúncio, quando ele é impactado pelo nosso anúncio dentro do Facebook. E também ela serve para analisar a eficiência. A gente consegue ver se a nossa campanha está boa ou está ruim. E nós temos, pessoal, basicamente duas categorias de métricas. São as métricas primárias e as métricas secundárias. E aqui, pessoal, onde diz dica de ouro, isso daqui é uma dica que eu reservei para aqueles que ficarem até o final do vídeo. Se você ficar até o final do vídeo, no final do vídeo você vai ter uma dica muito importante sobre análise de métricas. Então, assista toda essa aula. Pois bem, o que vem a ser métricas primárias? As métricas primárias são aquelas ligadas ao objetivo da campanha. Ou seja, se você subir uma campanha de venda, a métrica primária é a quantidade de venda. Se você subir uma campanha de cadastro de lead, a métrica primária é a quantidade de leads que você gerou. Enfim, ela está ligada diretamente ao objetivo da sua campanha. Você subiu campanha de engajamento com o objetivo de mensagem no WhatsApp, a métrica primária vai ser a quantidade de conversas iniciadas dentro do WhatsApp. As métricas primárias elas servem para determinar se a nossa campanha está funcionando ou não. Já as métricas secundárias, elas são as métricas de diagnóstico, ou seja, elas nos ajudam a entender o porquê a nossa campanha ela não está dando resultado. Ela nos ajuda a identificar onde está o problema do nosso anúncio e o que a gente precisa fazer para ajustar a nossa campanha. Dentro das métricas primárias para negócios locais, pessoal, eu vou tratar de duas aqui nessa aula, que é o CPA, que é o custo por aquisição, e o ROAS, que é o retorno sobre o investimento de anúncio. Diz respeito ao CPA, quando o CPA, o custo por aquisição, ele está bom, isso significa que a nossa campanha ela está gerando resultado, nossa campanha ela está alcançando o seu objetivo. E o que a gente precisa fazer quando a nossa campanha está dando resultado, está alcançando o objetivo? A gente precisa aumentar o orçamento gradualmente. Ou seja, se o nosso anúncio está gerando resultados, o que a gente vai fazer? A gente vai investir mais dinheiro nele, porque quanto mais recurso a gente investir, mais pessoas a gente vai conseguir impactar. E obviamente, como a nossa campanha está dando bom resultado, quanto mais pessoas a gente vai impactar, mais resultados a gente tende a gerar para o nosso anúncio. Porém, se o nosso CPA ele não está positivo, ele está ruim, o
que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa analisar o nosso anúncio como um todo. E essa análise, ela é feita por meio das métricas secundárias, ou seja, as métricas de diagnóstico, as métricas que vão nos ajudar a entender o porquê a gente não está conseguindo alcançar os resultados. E dentro das métricas, né, secundárias, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem o CTR, a gente tem o CPM, inclusive o criativo, ele pode ser um dos motivos, né, do nosso custo por aquisição estar ruim. A nossa oferta daqui a pouco, que a gente está prometendo no nosso anúncio, não condiz, entendeu? Está muito sem sentido. E isso pode atrapalhar sim o nosso custo por aquisição de cliente. E até mesmo, pessoal, a questão do atendimento. Ou seja, muitas vezes o CPA ele nem tem tanta relação assim com o tráfego. Por quê? Porque daqui a pouco a gente está subindo uma campanha de mensagem para o WhatsApp, a gente está conseguindo gerar conversas no WhatsApp, só que o nosso time comercial, a nossa equipe de vendas, ela está falhando na hora de abordar o lead. Ela não está conseguindo converter. A pessoa está mandando mensagem no WhatsApp, mas o nosso time não está conseguindo fazer com que aquela pessoa ela se torne um cliente. E isso, obviamente, vai fazer com que o nosso custo por aquisição de cliente tenha um resultado ruim. E já o ROAS, pessoal, quando ele estiver alto, isso significa, né, que nosso negócio está tendo um bom retorno, né? A nossa campanha está tendo um bom retorno. E o que a gente vai fazer? O mesmo processo do CPA. A gente vai escalar, a gente vai aumentar o orçamento, a gente vai expandir público para que a gente consiga, né, alcançar mais pessoas e assim vender mais. Porém, se o nosso ROAS está baixo, o que a gente precisa? A gente precisa analisar as métricas secundárias. A gente precisa revisar a nossa oferta, ver se está tudo certo, se a gente não está prometendo algo que não faça sentido algum. A gente também pode analisar, né, nossa página de checkout, porque daqui a pouco você está subindo um anúncio para o seu site e quando o cliente entra na página de pagamento, pode ter algum problema ali na página. Daqui a pouco deu algum bug na página, o teu site está com algum problema e o cliente não está conseguindo realizar o pagamento. Tem algum problema ali no checkout e isso vai fazer com que o teu ROAS fique baixo. E também observar a copy, né? Observar a legenda do anúncio, observar o criativo, todas essas coisas podem estar relacionadas ao retorno sobre investimento baixo. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu, né, sobre métricas primárias, a gente então vai para as métricas secundárias. E eu separei aqui, pessoal, 5 métricas secundárias para negócios locais, que é o CTR, o CPM, o cliques no link, o CPC e a frequência. O que vinha a ser o CTR? O CTR é a taxa de cliques no link, ou seja, quantos por cento das pessoas que estão visualizando o nosso anúncio, eles estão clicando, né? Eles estão clicando no link do nosso anúncio, da nossa campanha. E o CTR, pessoal, ele é bom porque ele mostra o poder do criativo e o poder do copy. Ou seja, quanto maior tiver o nosso CTR, melhor é. Isso quer dizer que a nossa campanha ela está gerando bons resultados. Então, o que acontece, pessoal? Se o nosso CTR ele está alto, isso significa que o nosso anúncio, né, o nosso ads está atrativo, que a nossa copy tem um bom gancho, que a gente está conseguindo fazer uma boa comunicação, a gente está conseguindo gerar uma interação entre o nosso anúncio e o nosso cliente. Porém, se o nosso CTR estiver baixo, isso quer dizer que a gente está com um problema. E onde é que é o problema do CTR? O problema do CTR normalmente é no criativo e na copy que estão ruins. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente tem CTR baixo, o nosso criativo, a nossa copy está ruim, a gente vai precisar trocar o criativo. A gente vai precisar fazer um novo criativo e colocar no anúncio para ver se aquele criativo vai performar. Às vezes também a gente precisa mudar, né, a headline, a gente precisa mudar o título do nosso anúncio, a gente precisa melhorar a legenda. Realizar, pessoal, essas condutas, elas são positivas para quando o nosso CTR está baixo, porque normalmente CTR baixo é
criativo ou copy ruim. Se o criativo e a copy está ruim, então a gente precisa mudar. A próxima métrica secundária que a gente deve analisar é o CPM, que é o custo por 1000 impressões. E o custo por impressões, o CPM, ele tem o poder, né, de nos mostrar qual é o custo do nosso leilão. Ou seja, quanto maior tiver o nosso CPM, quanto mais a gente está pagando para alcançar impressões, isso para nós é pior. Por quê? Porque a gente está gastando mais dinheiro para alcançar o nosso público. Então, se a gente tem um CPM alto, isso quer dizer que a gente está perdendo dinheiro. A gente está, muitas vezes, anunciando para um público ruim. O nosso anúncio, ele possui uma baixa relevância, né? Ele não está gerando a comunicação correta. E muitas vezes também a gente está anunciando, pessoal, para um nicho competitivo. Às vezes não é nenhum problema no anúncio, mas é que a gente está anunciando para um público, um nicho, onde tem muitos outros anunciantes buscando a atenção desse cliente. E se tiver muitos anunciantes buscando a atenção desse cliente, a tendência é que o leilão vai subir, o nosso CPM vai ficar caro. E quais são as condutas, né, que a gente pode realizar para tentar resolver o CPM alto? A gente pode testar novos criativos, colocar novos anúncios, né, novos criativos dentro da nossa campanha. E também, pessoal, expandir o público, porque muitas vezes o CPM está alto, porque o raio ali que a gente está rodando o nosso anúncio é um raio muito pequeno. Às vezes a gente está anunciando com um raio de 1, 2 quilômetros e o Facebook, com o tempo, ele começa a ter dificuldade de encontrar o público-alvo. Então, quanto mais dificuldade o Facebook tiver de encontrar o público-alvo, mais caro vai ser a impressão do anúncio. Então, muitas vezes, quando a gente pega e expande o raio, daqui a pouco, ao invés de estar anunciando para 2 km, a gente aumenta para 3, 4, a tendência é que o CPM ele vai baixar. E quando o CPM está baixo, pessoal, o que quer dizer? Quer dizer que o nosso anúncio ele tem uma boa aceitação, que a gente está tendo uma entrega eficiente, que nós estamos anunciando muitas vezes, né, para um público que não tem tanta disputa, né? É um público-alvo que a gente não precisa disputar tanto assim da atenção dele. E a próxima métrica secundária é o cliques no link. E o cliques no link, pessoal, ele serve para mostrar, né, o interesse real do nosso prospecto. Ou seja, quanto mais cliques no link a gente tem, isso significa que o nosso lead ali, o nosso cliente, o nosso prospecto, ele foi impactado de forma positiva, ele entendeu, né, o nosso anúncio. E a partir do momento que ele entendeu, né, o nosso anúncio, ele vai clicar no link e a gente vai direcionar ele para uma página de destino. A gente vai direcionar ele para um lugar que a gente já definiu. Por exemplo, vai direcionar para o site, direcionar para o nosso Instagram, direcionar para o nosso WhatsApp. Então, pessoal, quanto mais cliques no link a gente tiver, isso quer dizer que o nosso anúncio ele está performando bem. Ou seja, muitos cliques no link, isso quer dizer que o nosso criativo ele está funcionando. Porém, pessoal, é preciso a gente ter atenção, porque ter muitos cliques no link não quer dizer que a gente está vendendo. Clique no link não significa venda. Muitas vezes o que acontece? A gente tem um bom anúncio, a gente faz com que o lead ele venha a ser impactado de forma positiva, ele clica no anúncio, só que quando ele vai para a página de destino, quando ele vai para o nosso WhatsApp, a gente não consegue converter ele, ou seja, a gente teve muitos cliques no link, mas pouca conversão. E normalmente, né, quando a gente tem essa pouca conversão, o problema está muitas vezes na nossa landing page, no nosso site, ou até mesmo, né, na nossa equipe de atendimento, né, o pessoal que responde às mensagens do nosso WhatsApp. A próxima métrica, pessoal, é o CPC, que é o custo por clique. E essa métrica ela serve para mostrar, né, se o cliente tem interesse no nosso anúncio. Ou seja, quanto maior for o nosso custo por clique no link, isso quer dizer que o nosso anúncio ele não está performando bem.
pois quanto mais a gente paga para que o cliente clique, isso quer dizer que a gente tem algum problema. E o que acontece, pessoal? Quando o nosso custo por clique está alto, isso quer dizer que provavelmente a gente tem um CTR ruim e o nosso criativo não presta. Porque normalmente o problema de CTR é criativo. Se o CTR está ruim, então o nosso criativo não está performando bem. E o que a gente precisa fazer, pessoal? Para resolver o problema de CPC alto, a gente precisa melhorar o nosso criativo. A gente precisa mudar a imagem, mudar o vídeo, mudar a legenda do nosso anúncio. Porém, pessoal, quando o nosso CPC ele está baixo, isso quer dizer que a gente está fazendo o tráfego barato. A gente está gastando pouco para alcançar o objetivo. A gente está gastando pouco para direcionar o cliente do ponto A para o ponto B. Para pegar o cliente, por exemplo, que está ali no Instagram e jogar para dentro do nosso WhatsApp. Pegar o cliente que está vendo um vídeo no Facebook e jogar para dentro do nosso site. CPC baixo, resultado bom. CPC alto, isso não é positivo para nós. E a última, métrica secundária que a gente vai tratar na aula de hoje é a frequência. E a frequência, pessoal, ela serve para nos dar uma média de vezes que o nosso anúncio ele foi visto por uma pessoa. E o que acontece? Quando a nossa frequência está alta, isso quer dizer que a gente pode ter saturado o público. Ou seja, o nosso anúncio já apareceu muitas vezes para aquele público. Então já não vai gerar um bom resultado porque está aparecendo demais. E isso de alguma forma atrapalha também o nosso anúncio. E muitas vezes o próprio criativo, ele tem uma fadiga, ele para de gerar resultado. E o que pode, então, acarretar essa frequência alta? Ela pode acarretar na queda do CTR, a taxa de cliques no link. Ela pode elevar o nosso CPA, ou seja, a gente vai gastar muito mais para adquirir um cliente. E a gente pode pagar muito mais para distribuir as impressões. A gente pode pagar muito mais para alcançar o público. E o que a gente precisa então fazer para resolver o problema de frequência alta? A gente precisa trocar criativo, a gente pode ampliar o público, estender o raio de localização. Então, pessoal, agora que a gente já tratou das métricas primárias e métricas secundárias e o que cada uma representa dentro da nossa análise de métricas, agora então a gente vai para a dica de ouro. E qual é a dica de ouro que eu vou deixar para você nesse vídeo? É que sempre analise primeiramente as métricas primárias, ou seja, sempre analise o seu CPA, o seu ROAS, o objetivo da sua campanha. Se a sua campanha estiver dando resultado, então você não precisa se preocupar com as métricas secundárias. Por que eu falo isso, pessoal? Porque uma campanha boa não é aquela campanha que tem muitas curtidas, muitas visualizações, muitos comentários. Uma campanha boa é aquela que vai gerar um bom resultado financeiro aí para o seu negócio. Ou seja, as métricas secundárias, elas são importantes, porém, elas servem para nos ajudar a entender o caminho. Mas as métricas primárias, elas servem para nos ajudar a entender se o nosso negócio está dando lucro ou está dando prejuízo. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, de nos seguir aqui no YouTube, de deixar o seu comentário. E também, pessoal, quero dizer para vocês que eu tenho um curso de tráfego pago completo para negócios locais. E eu vou deixar esse curso na descrição aqui do vídeo. Muito obrigado e até uma próxima aula.